Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 23. Hoje será o segundo sermão da série de Páscoa. Daqui uns dias é Páscoa, em março. Estamos planejando aí fazer um café, como nós fizemos no ano passado, na Páscoa. Então fique atento ao grupo, porque aí em breve será colocado ali mais informações. Dentro dessa série sobre a Páscoa, nós meditaremos numa trilogia dentro dos Salmos. Na semana passada, nós falamos sobre o Salmo 22. Hoje, nós falaremos sobre o Salmo 23 e no próximo domingo falaremos sobre o Salmo 24. O título do sermão de hoje é O Pastor das Ovelhas, um salmo sobre o cajado. É importante você entender aquilo que nós estamos construindo até aqui, aquilo que nós iniciamos a construir semana passada. Esses 3 salmos é unanimidade que foram escritos pelo salmista Davi, pelo rei Davi. Mas Davi também é tratado como um profeta dentro da Escritura, porque muito daquilo que Davi vivenciou de forma direta apontava para Cristo, apontava para o sacrifício de Jesus. Nesse sentido, nós afirmamos que Davi é um tipo de Cristo. E quando eu digo tipo de Cristo, eu estou falando sobre a tipologia bíblica. Isso é, uma sombra do Antigo Testamento que aponta para uma realidade do Novo Testamento. Quando a Bíblia afirma, quando Deus afirma que o reino de Davi, o trono de Davi permaneceria para sempre, não quer dizer que Davi viveria para sempre, mas que Jesus Cristo, aquele que é rei para sempre, ele é descendente de Davi. Então, em Cristo se cumpre plenamente a promessa que foi feita a Davi. Se você quiser uma explicação um pouco mais ampla a respeito disso, procure no Spotify ou no YouTube da igreja. Lá no ano passado, em dezembro, nós fizemos uma série sobre o Natal e o sermão intitulado Jesus, o Rei do Natal, nós vamos falar sobre isso. Então você pode procurar e lá vai ter todos os detalhes a respeito disso. A questão é que 1000 anos antes de Cristo, Davi escrevia esse salmo. 1000 anos antes, Davi escrevia esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, é claro. Davi olhava para frente e falava sobre a obra de Jesus. Falava sobre a obra plena, completa de Jesus. E nós precisamos enxergar a Bíblia dessa forma. Eu gosto de uma afirmação de um grande homem de Deus do século passado, Charles Spurgeon, que ele diz assim, que em todo versículo bíblico há um caminho para Cristo. Em todo versículo bíblico há um caminho para Cristo. É fato que alguns versículos, alguns caminhos são mais curtos. Alguns caminhos você consegue perceber a pessoa de Jesus Cristo de forma clara. Por exemplo, nos textos do Novo Testamento. Mas há outros caminhos que são mais longos, como os textos do Antigo Testamento. Mas uma coisa não muda. Todo texto aponta para Cristo. Porque Cristo é o ápice da revelação. Colossenses vai dizer que Deus quis que tudo convergesse em Cristo. Então é necessário que a gente leia a palavra de Deus, entendendo e crendo que tudo isso aponta para Cristo. Essa, na verdade, é uma pergunta que deve estar a todo momento nas nossas mentes e no nosso coração, enquanto lemos a palavra de Deus. De que forma isso que eu estou lendo aponta para Cristo? Porque só assim nós entenderemos de fato o que a palavra de Deus está dizendo. Atos capítulo 2, Salmo 23 vai ser o nosso texto base, ok? Então eu peço que você mantenha o Salmo 23 aberto. Eu vou citar outros textos, mas o Salmo 23 eu gostaria que você mantivesse aberto. Mas em Atos capítulo 2, versículos 29 ao versículo 31, diz assim: irmãos, é o apóstolo Pedro falando aqui, irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que
que o patriarca Davi, o rei Davi, não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Eu citei esse texto na semana passada e eu prometi trazer a referência do Salmo que Davi se refere, que Pedro se refere nesse texto de Atos 2. E o Salmo em questão é Salmo 16. O Salmo 16, do versículo 8 até o versículo 11, mais uma vez Davi escrevendo, apontando para aquilo que Cristo iria fazer na cruz, para a obra redentora de Cristo. Então, irmãos, em nome de Jesus, o meu incentivo aqui para você, o meu encorajamento para você, é que você leia a Escritura como um todo. A Bíblia não é uma série picotada de coisas, mas tudo aponta para Cristo. Quando nós abordamos temas diferentes, quando nós abordamos os sermões aqui da nossa igreja em séries, não é porque a gente está picotando Jesus, mas é porque a gente está tentando entendê-lo plenamente. É olhando ele através da Bíblia como um todo e enxergando sempre uma pessoa, Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer um desafio a você, a todos, você que é membro dessa igreja e você que também está nos visitando. Se você quiser, você pode aceitar esse desafio também. Se algum dia você vier a essa igreja e a pessoa de Cristo não for pregada, você pode nos confrontar e você pode chamar a nossa atenção, porque isso quer dizer que nós não estamos cumprindo aquilo que nós como igreja deveríamos cumprir. Nós não estamos pregando a palavra de Deus da forma correta, porque a palavra de Deus é sobre Jesus Cristo. Então enxergue Cristo nessas páginas, enxergue o Senhor Jesus nessa página. E o nosso esforço essa noite não será diferente. Será esse, enxergar Cristo. Dentro dessa trilogia dos Salmos, 3 elementos, 3 objetos vão nortear o nosso pensamento. Você lembra qual foi o objeto da semana passada? A cruz. Qual é o objeto de hoje? Está óbvio, né? Está escrito ali, né? O cajado. E da semana que vem, qual é? Coroa, muito bem. Com 3 Cs fica fácil de decorar, né? Nós veremos isso. Hoje, então, é o Salmo sobre o cajado. Vamos ler o texto? Salmo 23, do versículo 1 até o versículo 6, contempla então o Salmo inteiro. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu amor. Ó Deus, clamamos que o Senhor fale conosco. Ah, Espírito Santo, nos guie para um entendimento profundo da Tua palavra, profundo ao ponto de nos afetar e de nos mudar para sempre, mudar quem nós somos, que sejamos transformados pela Tua palavra, pela Tua voz. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém.
Amém. Você já viu uma criança desejar muito um brinquedo, mas muito mesmo, e usar o discurso de que quando ela tiver esse brinquedo, ela não vai desejar mais nada? É comum essa história, né? Aqueles que têm crianças pequenas, talvez até é bem fresco esse tipo de história na nossa cabeça. Há alguns casos até que crianças que fazem escândalo, e aí a gente até dá risada de muitos vídeos que são postados nas redes sociais, de crianças que se jogam no chão, que chutam, que babam, que gritam, e a gente dá risada. Exceto quando é a nossa. A nossa dá vontade da gente chorar junto. Dá vontade da gente fugir. Dá vontade da gente fingir que não é nossa, né? Vira as costas e diz assim, ó, que Deus cuide. Mas é muito comum isso. É muito comum, principalmente quando as crianças vão crescendo um pouco mais e vão conseguindo propor um pouco mais as suas vontades, os seus desejos, e dizem assim, não, o dia que eu tiver tal carrinho de controle remoto, eu não vou querer mais nada. Pai, eu juro que eu nunca mais te peço nada. E aí eu digo isso porque eu já fui uma criança assim. Obviamente que os carrinhos de controle remoto, quando eu era criança, pelo menos aqueles que a gente tinha acesso, não eram esses negócios tão assim, moderno como é hoje. Era aquele que tinha um fiozinho de, eu acho, 2 metros. Era de controle remoto, mas tu tinha que caminhar junto com o carrinho. Tu não podia ficar longe do carrinho e guiar o carrinho. Não. Era aquele que tinha 2 metros, alguns 3 metros. Uau! Mas ainda assim tu tinha que caminhar junto. E tinha dois botões no carrinho. Um verde e um vermelho. Um ia para frente, outro ia para trás. Se tu queria desviar, tu tinha que dar uma puxada no fio. Queria desviar de alguma coisa, fazer a volta, mas era só para frente e para trás. E eu lembro que quando os meus colegas, os meus amigos começaram a ganhar esse tipo de brinquedo, eu pedia para minha mãe. E eu falava assim, não, se eu tiver esse carrinho, mãe, eu juro, eu não peço mais nada. Depois, alguns anos depois, eu lembro que eu ganhava, pasmem, R$1 de mesada por semana. Então, a cada sábado de manhã eu ganhava R$1 de mesada. Então, num mês eu juntava R$4. Eu era perseverante. Tinha um carrinho no mercado, quase que uma Ferrari em miniatura, de plástico vermelha com os vidros escuros. E eu achava aquilo dali fantástico. E eu pensava assim, um dia eu vou comprar esse carrinho. Só que o carrinho, aquele carrinho, ele custava mais de R$20, eu não lembro certo agora. Então eu ganhava R$1 por semana. E num mês eu tinha R$4. O carro custava mais de R$20. Faz o cálculo aí. Eu não vou fazer o cálculo. Mas eu sei que levou tempo pra caramba. E aí eu lembro que eu pensava assim, depois que eu tiver esse carrinho, eu não vou querer mais nada. A verdade é que a gente vai crescendo e os nossos brinquedos eles vão aumentando de tamanho e também de preço. Muitas coisas nós temos que nós olhamos e afirmamos, se eu tivesse isso, eu não precisaria de mais nada. Eu estarei plenamente feliz, satisfeito, contente, gordo e sorridente. Eu não precisarei de mais nada. Só que assim que nós conquistamos aquilo, nós percebemos que bem logo, aquilo não oferece tudo aquilo que a gente achava que ofereceria. Eu sou apaixonado eu não posso dizer pela obra, porque eu só assisti os filmes para a reprovação da minha esposa, que me deu o livro das Crônicas de Nárnia, mas eu ainda não li. Mas eu sou apaixonado por essa história, pela forma como o autor C.S. Lewis, ele apresenta Cristo e o reino de Deus através de fábulas. Então você que tem crianças pequenas e vocês ainda não assistiram esse filme, assista As Crônicas de Nárnia. E você adulto vai se maravilhar também com esse filme. Mas é interessante que esse autor, no processo de conversão dele, ele vai dizer assim, se eu procuro nesse mundo, em todas as coisas, algo que satisfaça a sede do meu coração, o anseio da minha alma, e não encontro nenhuma resposta nesse mundo, eu não encontro nada que me satisfaça, a única conclusão que eu chego é que eu fui feito para outro mundo. E essa é uma conclusão que muitos de nós já chegamos. Não há nada nesse mundo que vai nos satisfazer. Há tantas coisas que nós desejamos, há tantas coisas que nós sonhamos, de verdade.
E muitas coisas são boas, mas elas jamais vão conseguir, elas nunca serão capazes de suprir buracos em nosso coração, em nossa alma. Porque é apenas Cristo que pode fazer. Nós não fomos feitos para esse mundo, o nosso coração, ele anseia pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, o autor desse livro, Salomão, ele vai dizer que Deus colocou no coração do homem o senso, o anseio pela eternidade. É daí que vem aquele ditado popular, aquele jargão que fica na boca do povo, que o ser humano tem um buraco dentro do seu coração. E esse buraco é do tamanho de Deus. Porque é apenas Deus que vai preencher. E muitos de nós já vivemos o suficiente para entender isso. Muitos de nós já viemos há muito tempo dando com a cara na parede, dando murro em ponta de faca, correndo, sonhando, tentando e até conquistando muitas coisas. Mas assim que conquistamos, percebemos que aquilo não supre a nossa alma, que aquilo não supre os desejos do nosso coração. E é a respeito disso que eu quero conversar com você essa noite. Eu quero separar esse salmo em 2 pontos. O primeiro ponto está no versículo 1. Na verdade, são 2 perguntas. E a primeira pergunta é: quem é o pastor? Porque claramente esse texto está falando sobre um pastor. Claramente o texto ele inicia apresentando um pastor. E o texto diz, no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto da versão NVI. A versão que eu estou usando aqui é a NVT, mas eu gosto da forma como a NVI traduz. A NVI traduz assim: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. E isso contempla muito melhor o significado do que significa ter o Senhor como nosso pastor. Porque muitas vezes algumas pessoas pegam um texto como esse e afirmam que a partir do relacionamento com Deus nós teremos tudo aquilo que nós quisermos. E isso é uma ideia diabólica da teologia da prosperidade, aonde se usa Deus como um meio para conquistar coisas. E como se não bastasse, essa teologia diabólica, ela sofreu uma mutação, uma atualização. Enquanto a teologia da prosperidade promete riquezas e bens exteriores, tem aquilo que alguns irmãos ganharam um livro, por terem lido a Bíblia toda no passado, ganharam esse livro de brinde. Mas tem aquilo que alguns teólogos têm chamado de a teologia do coach, que não é mais promessas de tudo o que você quiser no âmbito exterior, riquezas, bens, mas é a promessa de que você terá tudo aquilo que você quiser no âmbito interior. Não são mais pessoas que amam a Jesus porque Jesus dá riqueza, e se Jesus não der riqueza, abandonam. Muitas pessoas que iniciaram a sua caminhada na igreja, se aproximaram de Deus por conta dessa ideia, já foram decepcionadas e entenderam que a Bíblia não ensina isso, que Deus nunca prometeu isso. Mas agora muitas pessoas estão sendo carregadas e atraídas por um outro tipo de doutrina, que ao meu ver é até mais prejudicial. Porque é aquela doutrina que ensina que tudo aquilo que eu precisar na minha saúde, Deus vai me dar. Porque se Ele é o meu pastor, então nada me faltará. Não vai faltar saúde, não vai faltar relacionamentos bem formados, bem estabelecidos. Na minha família não vai ter briga, no meu casamento não vai ter dificuldade. E aí nesse momento muitos de nós devem estar pensando assim: ah, quem me dera. Porque a gente sabe que não é assim. E a gente sabe muito bem que a Bíblia nunca ensinou isso. Que isso é coisa de pessoas que pegam alguns trechos da Bíblia, tiram do contexto e criam novas doutrinas. E a Bíblia chama isso de doutrinas de Satanás. Isso não vem de Deus.
É por isso que nós precisamos entender o que significa ter o Senhor como nosso pastor. Esse texto, no versículo 1, ele nos apresenta de forma clara. Quem é o pastor? É o Senhor. É o Senhor Deus. Ele é o pastor. É interessante como Davi, nesse salmo, ele usa essa linguagem de pastor, de ovelha, de cajado, de perigos. Ele usa a linguagem de riachos, de sombra, de alimento, de caminhos seguros. Davi faz aqui como que uma parábola, explicando a respeito do cuidado daquele que é o pastor sobre todos nós, mas numa linguagem que ele próprio conhecia muito bem. Porque Davi foi pastor de ovelhas. Antes de ser o grande rei Davi, ele era um grande pastor de ovelhas. Na semana passada nós falamos sobre como as boas histórias possuem espanto e encanto. Na semana passada nós falamos sobre o episódio em que nos espanta quando todos os irmãos mais velhos e mais fortes de Davi estavam em casa esperando uma oportunidade de brilhar, enquanto Davi estava fazendo o trabalho difícil no rebanho, no campo, trabalhando. Esse espanto abre caminho para o encanto, porque nós vemos que esse rei, esse pastor, esse esquecido Davi, é aquele que é ungido, primeiro diante dos irmãos, diante da sua casa, depois diante de Jerusalém e depois diante de todo o reino de Israel. Mas há outros episódios na história de Davi que também nos espantam e nos encantam. Lá, sem ninguém ter percebido, Davi, aquele que é trazido como alguém meigo, não tinha o físico de um guerreiro. Davi era o tipo de cara que não botava medo em ninguém. Mas esse cara, ele luta com o urso, ele luta com o leão e salva as suas ovelhas. Isso causa espanto. Talvez Davi fosse mais ou menos do tamanho desse cara que está falando aqui para vocês. Que da mesma forma não bota medo em ninguém não. Às vezes pela cara feia, mas pela grossura do braço, não. Causa espanto que um homem tão pequeno, um menino, lute contra urso e luta contra leão, sozinho, para proteger as suas ovelhas. Mas esse espanto abre caminho para o encanto, porque no outro momento, enquanto todo o exército de Israel estava lá batendo o queixo, tremendo a perna de medo de um camarada de 3... Agora me fugiu aqui. Quanto altura tinha Golias? Chegava a ter 3? 3 metros. Todo o exército de Israel tremendo de medo. E aí chega aquele camarada lá. Estufa o peito e diz assim: quem tu acha que é? Seu incircunciso. Já chega peitando. E isso nos traz, isso causa em nós um encanto. Aquele que antes lutou sozinho, sem ninguém ver, contra urso, contra leão, agora enfrenta um gigante, na frente de 2 exércitos enormes, e vence o gigante. Não porque Davi era o cara, não, Deus é o cara da história. É interessante que essa ousadia, que essa confiança de Davi vem, porque ele sabe quem é o pastor dele. Ele sabe que o Senhor dos exércitos, é o pastor dele. E a pergunta que eu te faço é: quem é o teu pastor? E eu não estou falando pastor com P minúsculo, tá? Estou falando pastor com P maiúsculo. Quem é o teu pastor? Quem é aquele que cuida de ti? Porque certamente, aquele que tem o Senhor como pastor, esse não terá falta de nada. Mas não é que ele não vai ter falta de nada do que ele quer. Ele não terá falta de nada do que ele precisa, do que ele necessita. E assim como crianças, muitas vezes, nós chegamos diante de Deus, chorando, babando, gritando, clamando: ó Deus, eu preciso disso.
E assim como nós muitas vezes olhamos para os nossos filhos dizendo assim, tu sabe de nada, tu não precisa disso. Você quer muito isso. Você acha que precisa disso. Mas você não precisa. E eu que sou teu pai sei disso. Por exemplo, a Joana, às vezes, quando ela acorda às 4 da madrugada e quer ir para a sala, chamar a Alexa para ligar música. Ela quer muito aquilo. Mas eu, como pai, preciso mostrar para ela que não é isso que ela precisa. Ela precisa trocar a fralda e voltar a dormir. Assim é Deus, muitas vezes, como pastor, olhando para nós. E nos chama a confiança dizendo, eu vou dar a você tudo o que você precisa. Mas isso não quer dizer que eu vou dar para você tudo o que você quer. Você pode chorar, você pode espernear, você pode babar, você pode orar muito. Mas Deus não tem compromisso em nos dar aquilo que nós queremos. O compromisso do nosso pastor é dar aquilo que nós precisamos. E esse relacionamento com o nosso pastor, ele traz contentamento para nós. É por isso que eu gosto da versão NVI. Eu não sentirei falta de nada. Vem no mesmo sentido que nós acabamos de cantar. Quero louvar-te. Não é porque me obrigaram, não é porque pediram, não é porque os outros estão cantando, é porque eu quero. Não é porque não está faltando nada, é porque eu não sinto falta de nada. E quando que nós não sentimos falta de nada? Quando nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Então a questão é, por que que tantas vezes nós murmuramos por falta de coisas, sendo que a promessa é que o nosso pastor não deixaria faltar nada do que nós precisamos? A conclusão que eu chego é a mesma conclusão que a banda Projeto Sola, numa música linda, linda, a respeito desse salmo, eles afirmam: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se você não tem agora, é porque você não precisa agora. Ou por acaso, alguém aqui vai morrer nesse momento. Vamos lá, passou 3 segundos. Mais 3. Nós temos tudo o que nós precisamos agora. É claro que Deus nos chama para oração, nos chama para nutrir relacionamento com Ele. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso no Sermão do Monte. Ele nos desafia a chamar, a bater, a clamar, porque a promessa dele é que nós seremos respondidos. Nós receberemos aquilo que pedirmos no nome dele. Mas isso nunca desvinculado à vontade dele, que é nos dar aquilo que nós precisamos. O nosso Deus não seria um bom pastor se ele nos desse tudo o que nós queremos, tudo o que nós sentimos vontade. Eu acho incrível como em João capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor. Perceba como esse salmo, ele aponta para a obra de Cristo. Enquanto Davi aqui está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vemos Jesus no Novo Testamento, em João capítulo 10, se apresentando como aquele que é o bom pastor. Aquele que cuida das ovelhas. E sem desmarcar o Salmo 23, eu gostaria que você folhasse a sua Bíblia, se você quiser. Vá comigo para João capítulo 10, no versículo 11 até o versículo 16, nós faremos a leitura. Portanto, quem é o nosso pastor? Quem é o pastor desse texto? O Senhor é o pastor. E Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor das nossas vidas. Jesus é o pastor dos nossos corações. Em João 10, versículos 11 em diante, até o versículo 16, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então, o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro. Não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como eu
assim como o Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Versículo 16 diz: tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu quero fazer algumas considerações a respeito desse texto. Porque, como eu disse, quando nós vemos no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor, nós precisamos entender que Jesus é esse pastor que o Salmo está falando. Jesus é o bom pastor, como diz claramente aqui em João capítulo 10. Mas por que ele é o bom pastor? Eu quero dar 4 destaques aqui nesse texto de João 10. Primeiro, ele é o bom pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas. Ele se sacrifica pelas suas ovelhas. No versículo 11 de João 10, diz: eu sou o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Ele não é um encarregado, um estagiário, um funcionário que está cuidando de um rebanho, que quando chega um perigo foge. É por isso que Davi, mais uma vez aqui, ele aponta para Cristo, ele é um tipo daquilo que Cristo vem para ser de fato. Porque quando aparece lobo, quando aparece leão, quando aparece urso, o bom pastor não corre, mas ele luta, ele enfrenta, mesmo que isso custe a sua vida. O bom pastor é aquele que está disposto a sacrificar a sua vida pelas ovelhas. E de fato, Jesus, o bom pastor, se sacrificou pelas suas ovelhas. E ele fez isso de forma eficaz. Ele fez isso de forma efetiva. A morte de Cristo não é uma morte que é ineficaz, mas ela efetivamente salva o seu rebanho. A morte de Cristo efetivamente salva aqueles que creem em seu nome. Você precisa crer nisso. Que o bom pastor que sacrifica a vida pelas suas ovelhas não é como um pastor que morre e depois o inimigo vem, ataca o rebanho e destroça o rebanho. Não. Ele se sacrifica em troca da liberdade, da salvação, da vida do seu rebanho. Esse é o nosso bom pastor. Esse é o nosso Jesus. Na semana passada nós falamos sobre o Salmo da Cruz e nós falamos muito sobre isso. Sobre o momento da crucificação. Sobre tudo aquilo que Cristo sofreu em nosso lugar. E Ele fez tudo isso porque Ele é o bom pastor. Em segundo lugar, o bom pastor se importa com as suas ovelhas. Porque é interessante como muitas vezes nós temos a crise de fé em afirmar que nós cremos que Jesus morreu por nós, mas nós não temos fé suficiente para crer que Ele se importa conosco. É como se muitas vezes nós crêssemos que não, Jesus morreu por mim e eu estou salvo, mas a situação que eu estou enfrentando na minha vida agora não tem jeito. Um Jesus que se sacrifica, mas não se importa. Esse não é o Jesus, definitivamente não é o Jesus da Bíblia. Ele se importa. Olha o que diz o versículo 13 de João 10. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Mas o bom pastor não foge. O bom pastor fica. Por quê? Porque ele se importa com as suas ovelhas. Você consegue crer nisso? Que o bom pastor, que o nosso Jesus, ele se importa com você. E é por isso que ele te trouxe aqui essa noite. Porque ele se importa com você. Porque ele ama você. É realmente incoerente quando nós afirmamos que nós confiamos a nossa eternidade a Jesus, mas não somos capazes de confiar o nosso hoje a Jesus. É realmente uma incoerência quando nós afirmamos que cremos que o céu é o nosso lugar para onde nós voltaremos, mas não conseguimos crer que esse Jesus é presente e ativo nas nossas vidas hoje
através do seu Espírito Santo. É realmente incrível. Incrível no sentido de que não dá para acreditar nisso. De que nós somos capazes de afirmar que Jesus conquistou a salvação para nós, a salvação eterna para nós, mas hoje Ele me abandonou. Certamente, esse não é o nosso bom pastor. Meu amado irmão, minha amada irmã, não importa qual seja a situação, Jesus não deixou de se importar com você. Pode ser que o bom pastor só não está te dando agora aquilo que você não precisa agora. Pode ser que nesse momento o bom pastor, ele está trabalhando através dessa dificuldade, algo extremamente caro dentro do seu coração. Eu não lembro quem foi quem é o autor da frase, mas eu li esses dias que uma das maneiras que Deus mais trabalha em nós é através da dor. Que existem virtudes em nós que jamais seriam despertadas, que jamais viriam à luz, se Deus não fizesse com que a gente passasse por provações, por tribulações. Há coisas que só será formado dentro de nós, com furacões acontecendo fora de nós. E aquele Jesus, esse Jesus que é o bom pastor, que se importa conosco, Ele proverá isso que nós precisamos. Em terceiro lugar, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele se sacrifica, ele se importa e ele conhece. Olha o que diz o versículo 14 de João 10. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Perceba que há uma troca aqui. Porque muitas vezes nós afirmamos. Eu bato sempre em cima dessa frase, porque é uma daquelas frases assim que me dá um frio na espinha. Que quando eu ouço essa frase, eu não tenho tempo para conversar com a pessoa e falar com ela sobre isso, eu fico ruim. Sabe, quando a pessoa diz assim, não, mas eu acredito que Deus está sempre comigo. Mas a pergunta é, e você está sempre com Ele? As pessoas que dizem assim, não, porque Deus conhece meu coração. Mas e você conhece o coração dele? Porque o relacionamento de ovelha-pastor e pastor-ovelha é esse. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Não adianta você afirmar, não, Deus conhece o meu coração, se você não conhece o coração dele. Porque a confiança, a satisfação, o contentamento na pessoa do nosso pastor virá à medida que nós conhecemos a Ele. O amor ao nosso Deus virá na medida que nós conhecemos a Ele. Nós precisamos conhecer a Deus para amá-lo de verdade, para amá-lo com todo o nosso coração. O nosso coração precisa contemplá-lo, de forma completa, para que possamos confiar nele de forma completa. Esse é o grande mandamento, amarmos a Deus com tudo o que nós somos. Então não é só descansar no fato de que Deus me conhece, Deus conhece o meu coração, mas é insistir, é haver um esforço da nossa parte para conhecer a Deus com todo o nosso coração, para conhecer a Deus com todo o nosso entendimento. Mas confie, descanse. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E é porque ele conhece, que aí vem a quarta consideração que eu quero fazer dentro desse primeiro ponto. É porque ele conhece que ele busca as suas ovelhas. É o que diz o versículo 16 de João 10. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E para deixar esse ponto aqui ainda mais claro, eu quero ler aqui Lucas 15, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas
e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos, os vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O ensino de Jesus, como sempre, é confrontador. Porque quando ele diz assim, há mais alegria num pecador que se arrepende do que em 99 justos que não precisam se arrepender, há uma pergunta implícita aqui para um bom ouvinte. E a pergunta implícita é: quem pode chegar diante de Jesus e dizer, eu faço parte dos 99 justos? A verdade é que aqueles que estavam questionando Jesus pelo fato dele comer com pecadores incrédulos, a visão daquelas pessoas era: eu sou justo, eu não preciso de salvação, eu não estou perdido. É nesse sentido então que Jesus diz que ele veio para buscar as ovelhas perdidas. Muitas vezes esse texto é aplicado ao pastor de igreja, mas esse texto não está falando sobre pastor de igreja. Em nome de Jesus, não chegue para mim e me diga assim: pastor, o senhor tem que ir buscar as ovelhas perdidas. Mas em nome de Jesus, chega para mim e diz assim: pastor, nós precisamos ir buscar as ovelhas perdidas. Porque esse texto está falando sobre o bom pastor. E não sobre o falho pastor. Está falando sobre o pastor com P maiúsculo. E não para o pastor, não do pastor de P minúsculo. Alcançar os perdidos, alcançar o mundo, é a nossa missão. E não missão do pastor. Inclusive, a missão do pastor, como pastor de uma igreja, é ensinar e equipar todo o povo santo para a realização de toda boa obra. Nesse sentido, o meu papel como pastor é ajudá-lo como ovelha a alcançar outras ovelhas. E juntos, como ovelhas do grande pastor, nós irmos atrás dessas ovelhas. Mas isso não é uma missão só minha. Então não chegue para mim dizendo isso, porque você será reprovado e você será chamado ao arrependimento. Porque você, fazendo isso, está terceirizando a sublime missão que o bom pastor entregou para nós, a sua igreja. Todos os pastores possuem falhas e irão decepcionar. É impossível que homens comuns acertem em tudo o tempo todo. Na verdade, é bem mais comum que errem sempre na mesma coisa, porque são falhos. O Senhor, porém, o bom pastor, não decepciona, não muda. Ele permanece digno de toda a confiança. Para sempre, ele permanece digno de toda a confiança. Ele é uma rocha inabalável. Esse é o nosso bom pastor. Aquilo que ele fez, o sacrifício, permanece para sempre. Mas eu quero fazer a segunda pergunta que o Salmo 23 nos traz. Então volta lá para o Salmo 23. Quem é o pastor? É o Senhor. Jesus é o bom pastor. Mas a segunda pergunta é: quem são as ovelhas? A gente não pode confundir ovelha com bode. Eu falei isso sério, eu ri porque alguém riu. Mas a gente não pode confundir ovelha com bode. Muito menos com lobo. Jesus alertou muito a respeito disso. Então, quem são as ovelhas? O Salmo 23 nos instrui acerca disso. E a partir do versículo 2 até o versículo 6, eu quero fazer alguns destaques dentro desse salmo sobre essas ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aquelas que vivem sob os cuidados do bom pastor. Não é aquelas que estão de passagem no rebanho.
Eu vim aqui buscar uma bênção, vim aqui buscar um cuidado rapidinho, porque essa ferida aqui eu preciso tratar. Depois que ele tratou, eu vou embora. Essas não são ovelhas. As ovelhas são aquelas que vivem sob o cuidado do bom pastor. Não é aquelas também que chegam assim, ó, esse rebanho aqui está oferecendo umas coisas legais. Esse rebanho aqui oferece um tipo de coisa que eu ia gostar de ter. Então eu vou entrar aqui nesse rebanho, vou me satisfazer e quando não oferecerem mais aquilo que eu quero ou aquilo que eu acho que eu mereço receber, eu vou embora. Isso não é ovelha. As ovelhas são aquelas que vivem sob o cuidado do bom pastor. E fazem parte de um rebanho local, é claro. Aonde estão reunidas as ovelhas? Em João 10, nós vemos Jesus dizendo que há muitas outras ovelhas de outros lugares e que um dia ele juntará todas essas ovelhas e então haverá um só rebanho e um só pastor. Mas no momento há vários lugares onde ovelhas se reúnem. Aqui em São Luís Gonzaga, nesse mesmo horário, há outros grupos de ovelhas do Senhor Jesus Cristo que estão reunidas, adorando e buscando o bom pastor. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma igreja pode dizer, não, é só lá na Igreja Batista que tem salvação. Se alguém aqui dessa igreja falar isso, não representa a igreja. Na verdade, você vai estar fazendo um desserviço. Porque a partir do momento que você afirma que uma igreja específica detém toda a verdade, você está afirmando que aquela igreja não entendeu a verdade. Porque há muitos rebanhos, até o dia em que será só um rebanho. Mas enquanto não é só um rebanho, nós precisamos fazer parte de um rebanho local. E de forma muito oportuna, eu quero dizer aqui mais uma vez, está aberto as inscrições para os encontros para futuros membros e interessados. É uma série de encontros onde nós falamos a respeito da nossa igreja. Falamos a respeito da Igreja de Jesus e falamos a respeito de como nós, como igreja local, vivemos essa igreja. Então isso é para aqueles que já decidiram se batizar ou aqueles que já se decidiram por se tornar membros da igreja. E também é para aqueles interessados, até mesmo para os curiosos. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, fique atento, me procure, porque assim que fechar uma turma, nós vamos iniciar os encontros. Por enquanto, nós temos 1,5 matriculada. Por que eu digo 1,5? Porque essa pessoa que é meia, irmãos, os da casa sabem, tá? Que eu uso esse termo assim, brincando, né? Essa meia pessoa, ela é um tanto sem vergonha, entendeu? É um bicho liso. Então, tipo assim, ela mostra interesse, mas na hora, não vai ainda. Mas em nome de Jesus, Jesus vai pegar ela. Amém? Nós precisamos fazer parte de um rebanho local, porque nós precisamos ser pastoreados por um pastor local. E aí, é claro, esses encontros é uma boa forma de você conhecer melhor o pastor dessa igreja. É uma forma de você me conhecer melhor. É uma forma de eu conhecer você melhor. Para juntos caminharmos para aquilo que Deus tem para nós, para a nossa igreja. Vamos responder essa pergunta. Quem são as ovelhas? As ovelhas, eu quero fazer 5 destaques aqui. Em primeiro, as ovelhas são levadas para lugares de repouso. É o que diz o versículo 2. Ele me faz, ele quem? O pastor. Ele me faz. Perceba o movimento dessas ovelhas. Não é as ovelhas indo independente para os caminhos. Não é as ovelhas de forma independente achando o lugar correto. É interessante que no Antigo Oriente, um camarada chamado Philip Keller, se eu não me engano, sei que o sobrenome é Keller, mas ele escreveu um livro e esse camarada ele foi pastor na região de Israel e ele conta
que as ovelhas, sim, são lentas, para não usar aquele outro termo. As ovelhas, sim, são lentas. As ovelhas, sim, elas são dependentes. As ovelhas, elas não têm nenhum tipo de defesa. Contra qualquer predador, a ovelha é janta fácil. Ela não consegue se defender, ela tem perna curta, ela não consegue correr, ela é ruim de visão, ela só enxerga o perigo quando o perigo está ali. A ovelha sempre morre de susto nesse sentido. Quando ela toma o susto, morreu. Não dá nem tempo de sentir o perigo. Ela enxerga mal, ela escuta mal, ela corre mal. A ovelha não consegue se proteger sozinha. A ovelha é um bicho medroso. Tanto é que a ovelha, a tendência é nem chegar perto de água corrente, porque ela não consegue nadar. Ela sabe, se ela cair, ela morre. Ela precisa de um pastor cuidando dela. Perceba o movimento aqui do Salmo 23. O texto não está dizendo que as ovelhas do Senhor são aquelas que vão. Mas o texto está dizendo. E aí o salmista Davi aqui falando em primeira pessoa. Ele, o meu pastor, me faz, eu como ovelha, ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me leva para junto de riachos tranquilos. As ovelhas do Senhor são aquelas que são levadas pelo Senhor para lugares de repouso. Não são aquelas que no meio da correria do dia a dia, no meio das confusões do cotidiano, no meio dos problemas, das provações, das adversidades, procuram por si só resolver seus problemas sozinhas. Não. As ovelhas são aquelas que são levadas pelo bom pastor para lugares de repouso. As ovelhas não são capazes de encontrar lugares seguros por conta própria. Mas talvez você hoje olhe para a sua vida e pense assim, não, eu tenho. Quando eu estou estressado, eu já sei o que fazer. E nem envolve Jesus na história. Opa, peraí. Uma característica da ovelha de Jesus é que ele é levado. Ele não vai sozinho. Gente, e assim, ser cuidado pelo bom pastor, eu não tenho problema nenhum em reconhecer que eu sou esse cara que não sabe correr, não sabe enxergar, não sabe ouvir, se cair na água morre afogado. E se aparecer qualquer perigo, é morte de susto, porque percebeu o perigo na hora. Mas a minha segurança está no fato de ter um bom pastor, que guarda a vida das suas ovelhas. Então preste atenção em como tem sido a sua busca por lugares tranquilos, por pastos verdejantes. Talvez você tenha tentado encontrar segurança, tranquilidade por si só. E isso não é característica de uma ovelha do bom pastor. Isso é característica de bode. Inclusive, o bode, quando tu tenta corrigir ou instruir ele dá cabeçada. Ele afasta assim. Enquanto a ovelha se submete. A ovelha é consciente da sua fragilidade. O bode não. O bode range o dente. O bode serra a testa. O bode engrossa a voz. O bode muitas vezes fica quieto e fala pelas costas. Mas as ovelhas não. As ovelhas, elas sabem que não são capazes de encontrar lugares seguros por conta própria. Então por isso que elas são levadas. Perceba, mais uma vez, a imagem de Jesus, a imagem que Jesus traz na parábola da ovelha perdida. O bom pastor vai atrás e resgata a ovelha perdida e traz ela de volta no colo. Não é que nem um cachorro, pss, pss, vem. Não, é no colo. Não é no próprio esforço. Não é nas próprias pernas. É no colo. O bom pastor leva as suas ovelhas. Segunda característica das ovelhas. Elas têm suas forças renovadas para permanecerem no caminho correto. É o que diz o versículo 3 do Salmo 23. Renova minhas forças, mais uma vez.
Davi não está dizendo aqui, renovo minhas forças. Você consegue perceber isso? Ele não está dizendo, renovo minhas forças. Ele está dizendo, ele renova as minhas forças. É Ele que me dá a capacidade para um esforço. Renova minhas forças e me guia. Não é eu vou, não, Ele me guia pelos caminhos da justiça. O andar no caminho correto não é mérito da ovelha. Porque tem muita gente que quando vai falar sobre o seu testemunho, quando vai contar sobre a sua história com Jesus, ele diz assim, não, que depois que eu entrei para a igreja, eu nunca mais fiz aquilo de errado. E aí é um testemunho centrado em si. E aí eu parei de fazer isso, e aí eu parei de fazer aquilo, e aí eu comecei a pensar assim, e aí eu comecei a ir em tal lugar, e aí eu não faço mais isso. É um eu. E isso não é testemunho. O verdadeiro testemunho é aquele que traz glória para Cristo. Para aquele que fez a obra. E não para aquele que sofreu a obra. Já pensou? A gente chegar aqui, no final, quando você sair pela porta aqui do lado, você chegar ali naquelas divisórias e dizer assim, pá, mas essas divisórias aqui se colocaram muito bem sozinhas, né? Não. Foi o Guilherme que estava com uma mistura de suor e pó branco ali, o cara ficava fantasiado de sujeira ali no meio daquele negócio. A gente não olha para uma obra, para aquilo que foi feito e diz assim, nossa, isso aqui é muito bom porque se fez sozinho. Não. É porque tem um Criador atrás. Muitas vezes nós temos a tendência de chamar a glória para nós. Olha que ovelha boa que eu sou, forte, redondo de gordo. Olha a minha lã branquinha, cachos perfeitos e sempre no caminho correto. Glória a Deus pela minha vida. Ah, faz favor, gente. O que o texto está dizendo, o que o texto está nos ensinando é que as ovelhas do Senhor, elas têm as suas forças renovadas para permanecerem no caminho correto. E é isso que Davi está dizendo. Deus, o pastor, Jesus, o bom pastor, renova as minhas forças. E Ele não renova as minhas forças para que eu fuja novamente. Ou para que eu dê cabeçada contra Ele. Jesus não renova as forças das suas ovelhas, Jesus não cura as feridas das suas ovelhas, para que depois de curadas, e em outro momento precisarem serem tratadas mais uma vez, essas ovelhas derem cabeçada em Cristo, ou voltem as costas para Ele. Não. A renovação das forças vem para a permanência no caminho correto. Então olhe para a sua vida e identifique isso. Faça essa pergunta para você. Será que eu sou uma ovelha de Jesus? Será que eu sou uma ovelha do bom pastor? Eu tenho percebido as minhas forças renovadas e forças renovadas têm resultado numa perseverança no caminho do Senhor? Ou forças renovadas têm resultado em uma atitude de tentar resolver as coisas do meu jeito, fora do caminho do bom pastor? Porque não é fácil permanecer no caminho do bom pastor. Porque ele diz que você precisa abandonar tudo para segui-lo. Inclusive abandonar o amor à sua própria vida. Enfatizando isso, o próprio Senhor Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E não existe forma mais miserável de perder a vida do que assim. Eu vou me proteger, eu vou me cercar de elementos que me protegem. Eu vou cuidar do meu patrimônio, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha saúde, acima de tudo. Eu não estou dizendo que você não deve fazer essas coisas, tá? Mas o erro é você querer fazer isso acima de tudo. As ovelhas, elas têm as forças renovadas pelo bom pastor para permanecerem no caminho. Então, se você tem tomado caminhos diferentes, pergunte-se: eu sou uma ovelha do bom pastor? Não é mérito da ovelha, mas isso honra. A ovelha permanecer no caminho honra o pastor que cuida dela.
Quando eu citei esse camarada, autor de um livro que foi pastor, de fato, de ovelhas, ele diz que nessa área de trabalho havia uma competição entre os pastores. Se havia um rebanho muito bem organizado, as pessoas olhavam e diziam: olha, aquilo lá tem um bom pastor. Se as ovelhas que fugiam, voltavam, eram trazidas de volta, havia fama para aquele pastor, porque aquele era um bom pastor. Então, o fato de nos mantermos no caminho, não é porque a gente é bom, mas é porque o nosso pastor é bom. E alguns de nós sabemos muito bem que se não tivesse a boa mão do bom pastor, a gente teria, há muito tempo. E tantas vezes que tomamos caminhos errados, não teríamos voltado. Eu não estou falando sobre sair da igreja, mas eu estou falando sobre a sua vida fora daqui. Sobre os pecados que você alimenta, que você cai e finge que não existe. Permanecer no caminho traz honra para o bom pastor. Terceira coisa, as ovelhas do bom pastor são protegidas dos perigos. O versículo 4 diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Não terei medo por quê? Porque o vale da sombra da morte não existe? Não, ele existe. É um perigo real. Mas por que eu não vou ter medo? Por que eu não vou ter medo? Porque eu tenho a proteção do bom pastor. Num PG, esses tempos, nós estávamos conversando e eu afirmei o seguinte: eu não tenho medo do inferno. E não é porque o inferno não existe, mas é porque há muito o bom pastor me conquistou. Há muito o bom pastor me tornou ovelha dele. E é por isso que eu não tenho medo do vale, da sombra, da morte. Mas não é apenas sobre esse vale, o inferno, mas é também sobre tantos outros vales que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós não devemos ter medo. A postura das ovelhas é não ter medo porque são protegidas pelo bom pastor. O versículo 4 segue dizendo: pois tu estás ao meu lado. Você crê nisso, que o bom pastor está ao teu lado? Quando você está lá agonizando de dor, você crê que o bom pastor está ao seu lado? Quando a sua mente está perturbada e pensamentos intrusos surgem em sua mente, você precisa se agarrar a isso: o bom pastor está ao meu lado. Quando você está sendo tentado para pecar, ou tentado para não fazer aquilo que agrada ao Senhor, que é pecado também, você precisa se lembrar: o bom pastor está ao meu lado. Quando pessoas se levantam para tentar te ferir, você precisa se lembrar: eu não preciso ter medo, porque o bom pastor está ao meu lado. E mesmo que tantas vezes somos feridos e sangramos ao longo do caminho, não precisamos ter medo, porque o bom pastor está ao nosso lado. Você tem tido medo? Porque uma característica das ovelhas é que elas não têm medo, porque elas são protegidas pelo bom pastor. E é isso que nos ensina a carta de João. O perfeito amor lança fora todo o medo. A vara e o cajado aqui do bom pastor servem tanto para afastar ameaças de fora, mas também para impedir que se criem ameaças dentro do rebanho. Uma ponta do cajado serve como vara para enfrentar e espantar predadores, mas a outra ponta do cajado serve para puxar e para manter perto as ovelhas, que muitas vezes tentam fugir e tentam se desviar do bom caminho. A verdade, irmãos, é que nós, como ovelhas, não podemos ficar entregues aos nossos próprios caminhos. Nós precisamos da vara e nós precisamos do cajado do bom pastor. E tomar a varada dói.
Ser puxado pelo cajado dói. Eu tinha uns amigos inconsequentes quando eu era criança. E na escola, nos dias de chuva, nós tínhamos uma infeliz ideia. De quando alguém estava correndo na frente, os nossos amigos, a gente puxava com o guarda-chuva. A dor do tombo dependia da velocidade que a pessoa estava correndo. Se a pessoa estava caminhando, ela só tropeçava. Mas se estava correndo, o machucado era grande. Tem muitas ovelhas que acham que estão sendo feridas por Jesus. Mas na verdade é o cajado de Jesus chamando de volta. Mas muitas vezes nós tentamos fugir do bom pastor de forma tão violenta, tão desenfreada, que ele precisa nos puxar com força. Você não precisa ter medo. O bom pastor está com você e ele te protege. O quarto. As ovelhas do bom pastor recebem banquete e honra transbordante. É o que diz o versículo 5. Preparas, não sou eu que preparo, eu recebo. Preparas, o bom pastor preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Esse é mais um texto que muitas pessoas usam fora do contexto para afirmar, está vendo? Aquelas pessoas que antes me odiavam, aquelas pessoas que tramavam contra mim, agora vão ver o quanto eu sou abençoado. E é uma canção desgraçada que entrou no meio gospel. Aqui no nosso meio não, isso já foi quase que exterminado, graças a Deus. Mas há aquele tipo de música egocêntrica. Músicas que têm uma roupa de cristianismo, mas na verdade são músicas que exaltam e cultuam o homem e os seus desejos do seu próprio coração. Talvez você já ouviu essa canção, a famosa Sabor de Mel, que de mel, de doce, essa música não tem nada. Me dá uns negócios quando eu falo dessa música. Essa música traz a ideia de que antes quem não quis te ajudar, agora quem te viu passar pela prova e não te ajudou. Lembra dessa música? Agora vai ver você no palco. Vai ficar assistindo você, vai ficar assistindo a tua vitória. E muitas vezes usam esse texto como exemplo, como fundamento. Mas não é isso que o texto está dizendo. Preparas um banquete para mim. E é um banquete transbordante. É um banquete na presença dos inimigos e é uma honra transbordante. Sim, há uma honra. Há uma bênção que é derramada sobre a ovelha do bom pastor. Mas essa celebração na presença dos inimigos, esse banquete na presença dos inimigos, significa simplesmente que os inimigos não alcançaram o objetivo que tinham de destruição. Não é para jogar na cara de ninguém, mas é para mostrar que aquele que nos guarda não dorme. Não é para mostrar, olha como eu venci. Não, olha como tem alguém vencedor por trás de mim. Muitas vezes nós olhamos para o episódio de Davi derrotando Golias e pensamos assim, tá aí ó, eu quero ser Golias. Eu quero ser o camarada que levanta e que atira pedra em gigantes. Deixa eu dizer, você não é isso. Davi representa Cristo. Nesse sentido, nós nunca seremos Davi. Não somos nós que derrotamos o inimigo. Não somos nós que derrotamos o gigante. Sabe quem somos nós? O exército atrás de Davi, batendo o queixo, louco de vontade de ir embora. Que só conseguimos avançar após o inimigo ter caído. Jesus derrubou o inimigo. E é por isso que nós podemos avançar. Não é para jogar na cara de ninguém, mas é para ficar claro que o nosso Jesus venceu todos os nossos inimigos. O cálice transbordando não é simplesmente para eu me embriagar com as bênçãos. Não é para eu dizer, olha como eu sou abençoado, olha como eu estou gordo de bênção, obeso espiritual. Não é para isso. O cálice transbordando, na verdade, é para você compartilhar
com o seu próximo, inclusive com o inimigo. Há um banquete diante dos inimigos e o meu cálice está transbordando. Por quê? Para que enquanto o meu cálice transborda, os inimigos morram de fome? Ou para que enquanto o cálice transborda, os inimigos possam beber desse mesmo cálice e possam sentar à mesa e fazer parte desse um só rebanho? O meu cálice não transborda para mim. O meu cálice transborda, o cálice das ovelhas transbordam, para que as ovelhas dividam e estendam isso para outras pessoas. Com certeza você deve se lembrar quando Jesus diz que nós devemos amar o nosso próximo e devemos amar também o nosso inimigo. Devemos orar por aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque esses que hoje são nossos inimigos, amanhã, sendo alcançados pelo sangue de Jesus, podem sentar na mesma mesa que nós. E Jesus nos ensina a fazer isso porque foi isso que ele fez. Ele amou o inimigo. E sabe quem que era o inimigo? Era eu. Era você. Você era inimigo de Jesus. E ele encheu o cálice de uma ovelha. E essa ovelha transbordou na tua vida. E agora você faz parte desse rebanho. Portanto, as ovelhas do bom pastor, elas recebem um banquete e recebem uma honra transbordante, mas não é para ficar só para si, é para dividir, é para alcançar o mundo. O versículo 6, em quinto lugar, diz que as ovelhas do bom pastor são alcançadas e seguidas. É claro que nós somos os seguidores de Jesus. É claro que somos nós os discípulos de Jesus. Mas o que o texto diz no versículo 6 é que certamente a bondade e o amor me seguirão por todos os dias da minha vida, e por isso eu viverei todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Quando esse texto afirma que a bondade e o amor de Deus nos seguirão, não é que Jesus corre atrás de nós como quem precisa de nós, mas Ele corre atrás de nós como quem nos busca, como esse pastor amoroso, como esse bom pastor que não abandona as suas ovelhas. É por isso que as ovelhas são alcançadas e seguidas. E a minha pergunta é: você tem percebido isso na sua vida? Você tem percebido a bondade e o amor de Deus seguindo você? Ou será que são as tragédias e os problemas da sua vida que têm falado mais alto? Será que são os medos do futuro que têm falado mais alto? Será que são ideias malucas que você enxerga na internet a respeito dos fins dos tempos que têm falado mais alto? Arrependa-se disso em nome de Jesus. Confie. A bondade e o amor certamente seguirão as ovelhas do bom pastor. Não dos bodes, não dos lobos, mas das ovelhas. E as ovelhas percebem isso. As ovelhas olham para ontem e pensam assim: certamente, a bondade e o amor me seguiram. As ovelhas olham para o mês passado e conseguem perceber: certamente, a bondade e o amor me seguiram. As ovelhas olham para os anos passados da sua vida e conseguem chegar a essa conclusão: certamente, a bondade e o amor do Senhor estão me perseguindo. E por isso, porque Ele me segue, porque Ele não me abandona, eu viverei todos os dias do Senhor. Todos os dias na casa do Senhor. É por isso que nós afirmamos que aqueles que saem e conseguem viver em paz, tranquilos, entregues a uma vida devassa, a uma vida pecaminosa, esses nunca foram ovelhas. Porque não importa o quanto se pareça com ovelha, o bode sempre será bode. E vai haver um momento que ele vai dar uma cabeçada. Com esse salmo, nós podemos crer que o bom pastor não abre mão das suas ovelhas. Se tiver que ferir as suas ovelhas, ele vai ferir.
Ele vai dar tudo o que nós precisamos, inclusive feridas. Porque Ele fere e cura. Ele vai dar tudo o que nós precisamos, inclusive traições. O próprio Filho de Deus não ficou imune a isso. A traição de Judas fez parte daquilo que Deus precisava realizar. Não fique preocupado. Você está precisando de dificuldade para virar uma ovelha boa? Jesus vai te dar isso. Porque Ele dá isso para as suas ovelhas. Você está precisando que alguém te traia? Que alguém te magoe? Que alguém ofenda você? Para que você olhe para Cristo e descanse em Cristo? Fique tranquilo, Ele vai te dar isso. Mas lembre-se que Ele está sempre ao teu lado. João capítulo 10, versículo 26 ao 29 diz assim: mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Eu creio no Deus que dá só coisas boas e eu não creio nesse Deus que dá coisas ruins. Bom, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, inclusive coisas ruins, que para nós são ruins. Eu não creio nesse Deus, tudo bem. O meu objetivo não é convencer você. Isso é papel do Espírito Santo. Mas o que a palavra de Deus diz é: vocês não creem em mim, por isso não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. É nesse sentido que o bom pastor segue as suas ovelhas. Ele cerca as suas ovelhas, ele protege, ele cuida das suas ovelhas. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai deu a mim. E Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Uma vez ovelha, sempre ovelha. As ovelhas, portanto, podem ter esperança e descanso de que estarão sempre na casa do bom pastor. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, o Senhor Deus é o nosso pastor. É aquele que cuida de cada um de nós. O bom pastor, Jesus Cristo, se sacrificou porque se importa com o seu rebanho. Ele conhece cada ovelha que lhe pertence e por isso busca todas elas. Não importa onde estejam perdidas, não importa onde se esconderam, o bom pastor busca as suas ovelhas e as traz no colo. Se você crê em Cristo, não adianta fugir. Se o bom pastor chamou você, não adianta fugir, porque ele vai buscar você. O quanto isso vai doer, depende do tanto que você vai correr. Mas ele vai buscar você. Porque ele se sacrificou por você. Porque ele se importa com você. Porque ele conhece você e sabe que você não virá sozinho. É por isso que o bom pastor busca as suas ovelhas aonde elas estão perdidas. Hoje, o bom pastor te chama. Ouça a sua voz. Porque é isso que o texto nos ensina. Que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Se você não ouve, você não é ovelha. Ou você abre o ouvido, ou você prepara o chifre. Ou você escuta, ou você dá chifrada. Ou você é ovelha, ou você é bode. Porque o que Jesus está dizendo é que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Então, se você é ovelha, venha. Ouça. Submeta-se. Porque nós só iremos experimentar tudo aquilo que o Salmo 23 fala se formos ovelhas do bom pastor. Você não irá usufruir das bênçãos do bom pastor se não for ovelha dele.
não tem como viver essas coisas sem se submeter ao pastoreio de Jesus Cristo. E é por isso, por causa desses dias que antecedem a Páscoa, que é oportuno nós falarmos sobre isso. Porque a Páscoa é sobre a vida verdadeira. O bom pastor, ele nos encontrou e encheu a nossa existência de significado. Ele encheu a nossa vida de significado. A Páscoa não é só mais um feriado, mas é sobre vida. E nós só vivemos de fato sendo parte do rebanho do bom pastor. E essa vida é tão cheia de significado que ela não termina aqui. Mas essa vida ecoará por toda a eternidade. Se você crê em Cristo, descanse e confie. O seu pastor, o bom pastor, cuida de ti. Hoje e sempre. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé para juntos orarmos. E nós encerraremos o nosso culto cantando sobre esse pastor que nos busca. Cantando sobre essa bondade, sobre esse amor que certamente nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Na semana passada nós falamos sobre a cruz, hoje sobre o cajado. Eu quero desafiar você a pensar nisso como um todo. Jesus Cristo morreu por você, para te trazer para perto dele, no rebanho dele, e ele não abre mão de você. Então pare de fugir. Submeta-se ao pastoreio do bom pastor. E veja, reconheça o quanto ele tem te buscado e o quanto ele tem te amado. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor. Nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, louvamos ao Senhor pela tua verdade. E pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine os nossos olhos, o Senhor aqueça o nosso coração com a verdade de que Tu é o nosso pastor, de que Jesus Cristo é o nosso bom pastor. E não sentiremos falta de nada, porque teremos em Ti tudo o que nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, que haja em nós um pleno contentamento, uma perfeita alegria, não simplesmente porque temos tudo o que queremos aqui, mas porque apesar de não termos tudo o que queremos, e apesar de termos que enfrentar muitas coisas que não gostaríamos, a promessa é que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. E essa é a realidade da eternidade junto contigo. Toda ferida será plenamente sarada, todo machucado perfeitamente curado. Se as minhas doenças não forem curadas aqui nessa terra, Senhor, que eu possa olhar para isso e crer que um dia elas serão. Porque naquele dia não haverá doença, não haverá morte, não haverá dor. Haverá plena satisfação no Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Ilumina o nosso entendimento para entendermos que Tu é o nosso bom pastor. Nos ajuda, Senhor, a entender como nós, como ovelhas, devemos nos comportar. Que nada mais é do que a figura da parábola que Jesus conta. Uma ovelha carregada no colo. Uma ovelha que é levada. Uma ovelha que é trazida. Uma ovelha para quem é dado descanso. Uma ovelha para quem é dado força, renovo. Uma ovelha para quem é dado um banquete, um cálice. Uma ovelha para quem é dado honra. Uma ovelha para quem é dado a promessa de que a bondade e o amor estarão sempre sobre a sua vida. Jesus, nós clamamos que o nosso coração assuma essa postura
de ovelhas que são cuidadas por ti. Queremos declarar com a nossa boca, mas com o mais profundo do nosso ser: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto agora, mas eu gostaria que você encorajasse pelo menos 19 pessoas antes de você ir embora. Você chegasse para a pessoa que está ao seu lado, não desse uma cabeçada dela, mas você falasse para ela assim: se o Senhor é o teu pastor, tu não precisa de mais nada. Vamos ensaiar para você não esquecer, para você não sair daqui dando perdido. Se o Senhor é o teu pastor, tu não precisa de mais nada. Ficou bem confuso, vamos de novo? Se o